Gente, estou aqui com uma pessoa que, se a gente olhar o currículo, a gente precisa de um tapete vermelho para te receber. É uma grande honra estar aqui com o Dr. Sidney Glina, que é médico, urologista, doutor em sexualidade pela Universidade de São Paulo, né, doutor? Isso. E atualmente diretor do Instituto HLs e já levou muito conhecimento para muita gente. Seja bem-vindo ao nosso quadro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. Obrigada. Então, estou aqui com o Sidney Glina e quero perguntar para ele, acho que uma coisa que muita gente quer saber. Muitos jovens estão tendo o diagnóstico de disfunções sexuais, principalmente disfunção erétil, né? E chegam no urologista com essa queixa, muitas vezes saem de lá com uma receita de tadalafila ou de similares, né? O que está acontecendo? Se trata de um surto biológico, alguma coisa que tenha acontecido aí a nível biológico, que está aparecendo essas doenças, ou a gente está falando de uma sociedade, de uma população que está mais ansiosa, psiquicamente vulnerável? Qual a sua opinião? Sim, a grande maioria das disfunções sexuais são psicológicas, são de origem emocional. Você tem hoje uma busca pela performance, você tem uma fluidez dos relacionamentos, né? Então, recentemente eu vi um garoto de 19 anos que vinha tomando Viagra, né? E eu perguntei para ele veio procurar porque ele queria parar de tomar remédio, né? E eu perguntei para ele por que usar, né? E ele falou assim que ele não pode falhar, porque ele tem relação com todas as mesmas meninas no mesmo grupo e se ele falhar todo mundo vai ficar sabendo. O que mantém o pênis do homem no estado flácido é a adrenalina, que é o hormônio do estresse, né? Uhum. Então, quando você vai tomar uma ereção, você bloqueia a adrenalina, você tem uma ereção. Se você tiver tendo uma relação sexual normal, alguém era forte, isso encharca o pênis de adrenalina e perde a ereção. Então, toda vez que o indivíduo vai para uma relação sexual preocupado, tem medo, tem culpa, preciso performar, tudo isso, em vez de ter isso aqui de adrenalina, não tem isso de adrenalina, mas difícil que eu mereço. E aí a conta não bate. E aí é um ciclo vicioso. Na próxima vez ele está mais ansioso, ele está mais ansioso, então 70% das disfunções eréteis, né, elas são de fundo emocional. 99% das ejaculações precoces são emocionais, né? Distúrbio de desejo, uma boa parte é emocional. Então, sem dúvida, você tem um universo hoje onde a sexualidade está sendo muito posta à prova e a parte emocional atrapalha bastante. Sim. Você acha que a pornografia ela contribui um pouco para essa questão da performance? O problema da pornografia é que ela dá um padrão, como todo mundo está atrás de padrão, né? Se tem o pênis grande, o pênis largo, ela dá um padrão anormal. Eu tenho um paciente meu que é diretor de filme de pornografia, e ele fala para mim que tudo é editável. Aquela quantidade de sêmen que sai, eles editam, o cara ejacula 3, 4 vezes. Olha aí, gente. O pênis é sempre colocado de um jeito para não ser maior. Então, eu sempre falo, não, eu não posso, eu gosto de ver filme pornográfico de vez em quando faz mal. Não faz mal. De vez em quando, não faz mal, né? Agora, se virar uma coisa compulsiva, né, e você achar que esse é o padrão de comportamento, eu preciso ejacular 2 litros, manter a ereção por 15 horas, isso não é um padrão normal. Isso aí acaba atrapalhando. Sim, com certeza. Tu acha que a qualidade de vida que as pessoas estão levando hoje também interfere nesse diagnóstico tão grande que a gente está tendo agora de disfunções eréteis? Eu não sei se o diagnóstico, se a gente tem mais diagnóstico, as pessoas procuram mais. Assim, eu acho que sempre teve esse tipo de problema, era mais restrito. Hoje a gente fala mais sobre sexualidade, então as pessoas procuram mais. Mas eu acho que o homem, sim, o homem tem que ter uma ereção, e a ereção, isso é uma coisa que não é controlável, né? Causa muita ansiedade. Eu sempre brinco que o homem tem uma espada na cabeça, porque aparentemente ele acha que o pênis funciona sozinho. Não é verdade. Então ele não controla isso. Como é que vai funcionar? Aí de repente ele vai tentar ter uma relação sexual com uma pessoa que não atrai. Foi na balada, mas ele tem que sair com uma menina, ele tem que performar, aumenta a adrenalina. Então, eu acho que esse é o problema que a gente tem hoje em dia. Como é que você vê, doutor, profissionais da urologia, da psiquiatria, que receitam as medicações e deixam de falar justamente isso que você está me falando, né? Dessa importância do lado emocional, da pessoa considerar essas crenças, esses medos, a influência das emoções, dos neurotransmissores, né?
na função sexual e não indicar uma psicoterapia? O Instituto HL foi fundado há 40 e a gente, desde aquele momento, o Moacir Costa, que era o psiquiatra que trabalhava com a gente, ele sempre valorizava muito, falava muito que a história tem que ser uma coisa holística, né, multiprofissional. Né? E eu aprendi muito com isso. Eu sou um cirurgião, né, mas eu aprendi muito que sexualidade é saúde mental. Não tem dúvida. Se você não tratar a saúde mental, você não vai funcionar. E aí os pacientes falam, não, mas eu não consigo encaminhar para o psicólogo. Né? Não é verdade. Eu tenho dois psicólogos que trabalham comigo, né? E todo paciente que eu vejo com disfunção sexual, eles passam por uma avaliação psicológica. Do mesmo jeito que eu doso a testosterona para ver se está tudo bem, faz um Doppler para ver se a ereção está normal, eu faço uma avaliação psicológica. O que os pacientes falam? Né? Então é uma questão de como você indica. Né? Agora, é muito mais fácil você prescrever um remédio, uma consulta que dura 5 minutos e que o convênio paga super mal, do que você conversar, tirar história. Então, é isso que acontece. É a realidade. Como você tem uma medicação que é muito efetiva, você acaba resolvendo o problema, né, a febre ali do paciente. Sim. E você falou em saúde mental, né? Você acha que tratar saúde sexual é tratar saúde mental? Eu acho que sim. E vice-versa? Porque mesmo nas causas orgânicas, você fez um paciente que tem uma prostatectomia radical. Então, que desenvolveu uma disfunção erétil orgânica, que vai ter que ser tratado com ou remédio, ou injeção, ou até prótese. É um indivíduo que está, até a véspera da minha cirurgia, eu tinha uma ereção normal, eu ejaculava no lugar, eu tinha um orgasmo. Aí eu fiz uma cirurgia, não tenho mais ereção, não ejaculo mais, né? Você tira a próstata, não ejacula mais, altera o orgasmo. Você precisa tratar isso. Mesmo nos casos orgânicos, você precisa do auxílio da parte emocional. Para os profissionais que estão começando, né, terapeutas que não são da área médica, quando considerar a necessidade de estar encaminhando para um urologista, para uma avaliação médica? Eu acho que o paciente ele sempre acha que tem um problema. Né? Então, isso, de certa forma, interfere no emocional, né? Ele vai falar com o terapeuta, mas será que não tem... Você olha a internet hoje em dia, um monte de bobagem. Sim. Né? Então ele vê lá, mas tem um remédio X, a planta tal, a onda de choque, um monte de bobagem que se fala na internet, e que é muito difícil para o terapeuta ele falar, não, você não tem nada do ponto de vista orgânico. Então eu acho que... muita responsabilidade também, né? Essa relação do terapeuta, do psicólogo com o urologista é fundamental. Tem que ter essa parceria. Né? Da mesma forma que eu encaminho pro psicólogo para avaliar, quando eles têm um caso, eles pedem para avaliar. Às vezes é uma consulta. Na consulta, o paciente vem e conta que ele não consegue ter ereção com uma parceira, mas ele se masturba, ele tem ereção matinal. Então, eu já vou saber que... Aí você vê a medicação que ele toma. Então, só numa consulta você já avalia e fala, não tem nada do ponto de vista orgânico. Sim. Mas eu acho que essa parceria é saudável. Sim. Porque você acaba tirando... o médico falou que você não tem nada orgânico, vamos focar na parte... Vamos virar a página, né? Ou seja, é para diminuir um pouco a ansiedade, né, o medo, aquela pulguinha atrás da orelha. Mas eu acredito que também, em alguns casos, o uso de estimulantes também pode colaborar para encorajar ele a se expor. Existem esses casos? Da medicação da ereção? Isso. Não, eu tenho muito paciente que eu dou, ele vai fazer terapia, está fazendo terapia, e eu dou para ajudar. Eu falo, mas você não vai tomar isso para você. À medida que você voltar a ter confiança, você vai parar. Né? Sim. E os pacientes param. Se eles estão tranquilos, relaxados, zen, eles param. Não dá para você fazer essa troca. Hoje você está no consultório? Você atende no consultório aí? Indo. É mesmo. Esse momento de carreira e ainda tem, olha só. Adoro. Gosta? Eu também. Adoro consultório. Isso é mais fácil. O mais gosto é falar com o doente e operar. Adoro operar, adoro falar com o doente. E opera que tipo de cirurgia? Cirurgia geral? Eu faço urologia geral. Eu faço algumas cirurgias grandes já, que na verdade não que eu não faço, os pacientes me procuram para isso, né? Você acaba mais ficando direcionado. Mas eu adoro urologia. Eu gosto muito. Dr. Sidney, e quais os desafios você mais encontra na sua atuação clínica, no seu dia a dia do consultório? Eu acho que eu cheguei numa fase, pela idade, pela experiência, os pacientes que me procuram, eles já sabem que eles vão encontrar. Né? Então eu acho que eu tenho uma boa aderência. Assim, eles sabem
como eu penso. Eu recebo muita indicação do médico, né? Médico, psicólogo, eu recebo bastante indicação. Sim. Mas, por exemplo, eu fico muito incomodado hoje em dia quando você vê, por exemplo, na internet, monstros de coisas fantásticas, você vê, sabe, por exemplo... Promessas milagrosas, né? Assim, vamos colocar prótese em todo mundo, essas coisas me incomodam. Quando eu comecei a trabalhar nesse campo, comecei em 81, né? Sou velho. E a gente montou no HC, no Hospital das Clínicas, nós montamos um grupo multidisciplinar para tratar de disfunção erétil. E esse grupo, ele sempre tratou as coisas de uma forma mais holística, tudo isso. Só que, em 1981. Naquela época, quem tratava de disfunção erétil no Brasil era só picareta, né? A grande maioria era picareta, não só, mas uma boa parte era picareta. Sim. Então, aí quando nós fomos montar o Instituto HLs, que era o mesmo grupo que estava no HC, nós fomos montar o Instituto HLs com esse mesmo objetivo. Eu fui falar com o professor de urologia, que é o professor Gilberto Visigotti, fui falar com ele: professor, vamos trabalhar nessa área. E aí ele falou assim: Sidney, eu conheço muito bem você, mas vamos cuidar, para você não virar picareta. Porque era uma área assim. E a gente brigou muitos anos para deixar a área mais pura, mais científica. E hoje eu vejo que a gente está voltando atrás. Então você começa a ver um monte de jovem interessado só na estética peniana, só em pôr prótese, só, sabe? Eu vi uma palestra hoje, não os implantadores do prótese, existe implantador do prótese. Existe urologista, e um dos tratamentos que você tem para tratar de disfunção erétil quando precisa é colocar uma prótese. Não tem um cara que só põe prótese. Algo específico, né? Acho que você tem que ser um médico e você tem que tratar o paciente que ele precisa, né? Sim. Então, você vê o consenso americano, ele fala assim, que a colocação de prótese pode ser feita quando o paciente quer. Não acho que é verdade isso. Não acho que é verdade. Se o paciente tem uma ereção normal, você tem um problema emocional, vamos tratar a parte emocional. Para colocar prótese que eu ganho dinheiro. Sim. Você precisa tratar o paciente como médico, né? Então, se você tem um problema no joelho e dá para fazer fisioterapia, você não vai com prótese em joelho. Eu acho que você tem que, se o paciente tem um problema no pênis, que você vai tratar tratamentos conservadores, ele vai voltar a ter uma ereção, é isso que você tem que fazer, você tem que ser médico. Você não tem que ser um cirurgião, ou eu vou ganhar dinheiro para fazer isso, sabe? Sim. Isso é a maior dificuldade que eu tenho hoje em dia. Assim, me incomoda, sabe? O jeito que as coisas estão caminhando. Ou seja, né, você vai oferecer para o paciente o que ele muitas vezes está pedindo, sem uma avaliação com o teu conhecimento científico, com a tua avaliação holística, como fala, né, multifatorial ali, considerando todos os outros fatores, né, que estão interferindo ali, né? Eu chego para o paciente vem para pôr prótese, quero colocar prótese, uma disfunção erétil e tal. E eu falo para o paciente: olha, eu adoro operar, eu ganho muito dinheiro operando, não quero te operar. Não tem alguma coisa errada nisso? Né? Eu não acho que tem algum motivo para eu não estar querendo, né? Porque, sabe, é muito fácil colocar prótese. Sim. É muito fácil. Mas se o paciente não precisa da prótese, né? Eu já vi pacientes que tá com prótese e não conseguem usar. O problema não é esse, o problema é a parceria, o problema é desejo. Sim. E aí, às vezes, acaba até criando um problema, né, para o paciente depois, que vai ainda ficar mais infeliz por não estar conseguindo, mesmo com a prótese, né, estar desempenhando e ter prazer sexual, porque não é sobre ereção, né, é sobre prazer, né. E você, quando você põe prótese, não tem volta. Você tirou a prótese, temos um funcionamento. Entende? É diferente se você está tomando remédio e quer parar o remédio. Né? Prótese não tem jeito, é uma coisa definitiva. Então, acho que essa é a coisa que mais me incomoda. Ou seja, as pessoas têm um pouco de resistência a quererem se envolver com a resolução do problema, né? Como se elas quisessem uma solução mais pronta, rápida. O paciente, sim. Isso. Todo paciente que tem um problema do né? A preferência é que resolva em dois minutos. Né? Não é bem assim. Às vezes você tem um problema de parceria, e aí você pode trabalhar a parceria. Exato. Que conselho você daria para terapeutas que estão começando agora, para não cair nesse charlatanismo, né, nesses riscos? Eu acho assim, primeiro eu acho que o psicólogo tem que saber muito bem da parte fisiológica, da parte orgânica. Ele tem que entender, porque ele é o paciente está fazendo terapia. Ele fala assim: olha, saiu uma máquina nova para tratar isso. Você precisa saber.
Se você não souber, você vai, às vezes você vai corroborar, vai tentar, vai fazer uma coisa. Acho que você tem que entender os prós e contras, né? De cada os procedimentos. Ou se não, tem alguém que você possa recorrer para perguntar, olha, o que você acha desse tratamento, dessa forma? Tem que estar atualizado, né? Tem que ser atualizado e tem que focar nessas coisas. Porque o paciente fala, olha, saiu um tratamento novo, posso fazer? Né? Você tem que saber, não sei, vou telefonar para alguém que sabe. E a gente vê muitas vezes as pessoas têm dificuldade de dizer não sei, né? E acabam muitas vezes apoiando coisas que não são muito boas, né? Sem estudar a fundo isso. Tem algo a mais que tu gostaria de falar? Uma frase que tu acha importante dentro da área? Bom, toda a tua trajetória, quantos anos dentro da medicina, principalmente trabalhando com a sexualidade. Então, tem algo que te marcou mais, que tu gostaria de deixar como legado? É uma área fantástica. Eu acho que trabalhar em medicina sexual ou sexologia é uma área fantástica, mas assim, é uma coisa que você tem que saber ajudar o paciente, tem que conter o paciente. Muitas vezes o paciente quer uma solução mágica. E você precisa segurar essa situação. Sim, não tem mágica, né? Não tem mágica. Eu acho que a sexualidade é uma coisa muito ampla. Dá para você resolver, nem com uma pastilha. Sim. Por exemplo, nós temos um remédio hoje para ejaculação precoce que funciona, ele melhora o tempo ejaculatório. Ele melhora um pouco. Né? Se você não conversa com o paciente, explica que ele precisa esperar, que de maneira que começar diminuir a ansiedade dele, ele vai conseguir ejacular com mais tempo, o remédio não funciona. Então, trabalhar junto, né? Eu acho que essa parceria da parte orgânica, da parte psicológica é fundamental. Gente, falamos sobre ética, sobre charlatanismo, falamos sobre a ansiedade de desempenho, a influência da sexualidade no emocional, e o Dr. Sidney trouxe a questão de que muitas vezes a disfunção erétil tem a ver com os relacionamentos. Dr. Sidney, você acha importante a conexão e a intimidade para o prazer sexual? Sem dúvida. Eu acho que assim, hoje em dia a gente está vivendo muito tempo, né? E os casais mais idosos, né? Eles acabam precisando muito disso, né? Se você ensinar que intimidade é importante, muitas vezes ao longo da vida você vai perdendo a ereção, vai tendo problemas, a mulher entra na menopausa, não consegue ter uma relação sexual que não doa. Então, se você não tiver essa conexão, a coisa acaba, né? Seria como não focar na penetração, não focar na ereção e curtir de outras formas? Seria mais ou menos isso? Eu acho que assim, isso é uma coisa importante. A sexualidade é uma coisa maior do que a penetração. E o quanto que a masculinidade ela foi sendo construída a partir desse conceito, né? De masculinidade, ereção, e tem que se provar isso, né? O pênis ereto é um sinal de virilidade, né? Sim. Mas só que o homem não controla esse pênis ereto. Isso acaba doendo muito na cabeça. Esse é o desejo, né, de muitos homens. Por isso que pôr prótese, eu vou pôr prótese e vou resolver. E aí não resolve. Sim. Né? Você tem, por exemplo, eu tenho um paciente que tinha 70 e poucos anos, e ele tinha feito uma cirurgia, depois ele colocou uma prótese, e ele tinha toda terça-feira na hora do almoço, ele viu uma moça no escritório dele para ele ter relação sexual. Né? Depois de um mês, na hora do almoço ele queria almoçar, mas ela estava lá, ele tinha que ter relação. Então ele conseguia penetrar, mas não tinha não prazer. Tava com o tempo marcado, correndo. Não almoçar, não quero. Não é o que eu quero agora, né? E não é só a busca do prazer, né? Sexo é muito mais, né? Sexo é conexão, é intimidade, né? Relaxamento, né? Dr. Sidney, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui, sentadinho no meu sofá. Ah, que delícia, gente. Estou me sentindo o máximo. Parabéns pelo livro. Ficou muito legal. Obrigada. Parabéns. Você gostou mesmo? Gostei. Você viu o prefácio? Eu sei, escolhido a dedo. Nossa, não imagina a alegria minha e do meu orientador, que é o Roberto Cruz, né, que escreveu junto comigo, de quando você me respondeu, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Fiquei muito feliz. Parabéns pelo trabalho. A gente fez, assim, priorizou profissionais, todos que estão ali, que têm uma experiência clínica, né, mas que também são pesquisadores, justamente porque eu, Grazi, né, trabalhando com saúde mental, quando entra na questão sexual, muitas vezes já vai, você é sexóloga, então é como se não precisasse ser psicóloga, né, exclui a saúde mental do campo da sexologia, e aí a gente vê que cai num conhecimento muito comum, né.
Então a gente quis trazer pesquisadores que trouxessem ciência mesmo e experiência prática, né? Então o ficou livro, muito legal. se te agradou, eu fico muito feliz. Posso te dar um abraço? Claro. Muito obrigada. Obrigado. Gente, Parabéns. encerro aqui então com o Dr. Sidney Glina. Vamos tirar uma foto?